Tudo bem com você? Está de volta e dando sequência ao nosso tema, o Setembro Amarelo. É possível tratar e afastar a ideia de suicídio? Esse é um dos temas que a gente está conversando aqui hoje. Mas antes do nosso intervalo, nós falamos a respeito de fatores protetores. Doutor, eu gostaria de entender o que são esses fatores protetores quando a gente fala a respeito de suicídio. Bem, fatores protetores, a gente acaba trabalhando muito questões sociais ligadas ao suicídio. Nesse estudo remonta ao século XIX, um sociólogo chamado Durkheim, que mostrou que sociedades em que os laços sociais são mais fortes, as taxas de suicídio são menores, né? A Marina falou também das mulheres que têm uma facilidade de se utilizar dessas redes, né, de laços sociais para poder buscar ajuda, diferente dos homens que acham que tem que dar conta de tudo sozinho, né? Por exemplo, uma estrutura familiar adequada é um fator protetor, né? A própria religiosidade, pessoas com religiosidade, talvez, alguns falam que seria pela religiosidade em si, outros porque a religiosidade é uma rede de proteção social também, né? Você frequenta aquele grupo religioso, pessoas estão dispostas ali a te ouvir, a te ajudar, que isso é muito importante também. Então, esses fatores sociais ajudam bastante. A gente sabe que pessoas empregadas cometem menos suicídio, pessoas que têm filhos também, pessoas que se sentem responsáveis por outras pessoas, né? Personalidades mais resilientes, pessoas que sabem um enfrentamento melhor, lidar melhor com os problemas. Tudo isso ajuda a proteger, né? Em termos sociais ou em termos da estrutura daquele indivíduo. Falamos em mulheres, filhos, e aí vem a depressão pós-parto, que em casos extremos, Marina, pode levar também ao suicídio? Sim, a gente pode pensar assim que o pós-parto, né, a mulher está ali muito vulnerável, né, e é um momento de que, naquele momento do encontro com um bebê, ela fica privada de sono, né, ela não saber fazer com o bebê, então o bebê chora, ela não sabe o que dizer, ela não sabe como cuidar, pode vir muito essa frustração da mulher, né? Então ela pode ter uma depressão pós-parto e isso pode também ser um fator de suicídio. E quando a gente fala de uma mulher que tem depressão, necessariamente ou não, ela vai desenvolver uma depressão pós-parto? Essa paciente que tem depressão, então, ela precisa de um auxílio muito maior nesse momento? Sem dúvida. Só complementando aqui antes, lembrar que a mulher que teve um filho, ela tem a obrigação de estar feliz, né? Ainda tem isso, que se a mulher tem uma depressão pós-parto, ela não vai querer dizer que está em depressão pós-parto, porque como que as pessoas vão achar que eu estou deprimida nesse momento? Até porque socialmente é um momento que foi feito para ser lindo, mas não é bem assim. Não é bem assim. A amamentação é difícil, né? O relacionamento com o parceiro também fica mais difícil, né? Então a mulher se sente ali acabada. Né? Então é importante os familiares auxiliar nesse momento, né? Falar, olha, vai dormir um pouquinho, eu fico com o bebê, vai comer, né? Vai ao banheiro, porque a mulher fica ali totalmente entregue ao bebê, né? Aquela relação da maternidade, e isso é muito pesado. Sim. E o que não dizer de gravidezes não planejadas, né? Verdade. Mas voltando à sua questão, não tem dúvida, né? Fator de risco para depressão pós-parto é história de depressão prévia e muitas mulheres, veja bem, que com uma tendência, uma predisposição à depressão, param de se tratar durante a gravidez com medo daquela medicação prejudicar o feto. Então, chegam no pós-parto completamente desprotegidas. Então, é um risco grande, tá? E, sem dúvida, uma depressão pós-parto, embora não tem um risco maior do que depressões fora do pós-parto, a depressão é um fator de risco importante para o suicídio, então tem que ser tratado. Para não dizer de um quadro que realmente é bem mais raro que a depressão pós-parto tem uma prevalência aí de aproximadamente 12, 13%, semelhante à depressão em geral na mulher. Você tem um outro quadro que é a psicose pós-parto, que é um quadro falado isso, extremamente raro, né? Em que a mulher tem uma crise psicótica no pós-parto,
tá? Mas quando ocorre, há o risco, né, há o risco do suicídio, aumenta o risco de suicídio, a negligência com o bebê é evidente, porque ela não está em condições de cuidar, mas aumenta o risco de suicídio e também o risco de infanticídio. Então, a família, né, o obstetra e o pediatra devem estar sempre atentos, né, à depressão pós-parto e o que não dizer a psicose pós-parto. Falamos bastante a respeito de prevenção, mas eu gostaria de saber um pouco nas duas áreas, como funciona o tratamento? Bem. Bom, o tratamento, pensando na área, né, da psicologia, a gente vai pensar na identificação, nesse acolhimento, que é um momento de criar vínculos, né, da pessoa ali se identificar com a pessoa, que ela pode contar, que ela pode falar, a intervenção, né, que é auxiliar essa pessoa a chegar no porquê, de onde que vem isso, para poder ter um manejo. Assim, a gente fala muito do gatilho, né, do gatilho do sofrimento que iniciou, para poder pensar na elaboração desse sofrimento, que é através da fala. Falar é preciso, né? Então, depois pensar também nos encaminhamentos para a rede. Às vezes também a psiquiatria, que também é muito importante, auxilia muito nesse momento, né? E toda essa rede de atenção que a gente pode pensar também como fator de proteção, né? Formas da pessoa também criar laços, né? Seja uma atividade física, algo manual, aquilo que a pessoa também gosta, para ela se envolver, para poder ter um planejamento de vida, para ela ter um porquê de estar ali, retomar os objetivos dela de vida, né? Do porquê existir. Uhum. Em termos da psiquiatria, nós entramos aí com dois objetivos, né? O primeiro é diagnosticar e tratar e, durante a fase inicial desse tratamento, proteger. Diagnosticar e tratar esse paciente, essa pessoa com uma ideação de suicídio, essa pessoa que tentou suicídio, provavelmente tem um transtorno mental tratável. Então, nós vamos abordar. Só que o tratamento demora. Tanto o tratamento psicoterapêutico como o tratamento com medicamentos tem um tempo de demora para agir. E durante esse período, esse paciente, essa pessoa, tem que estar protegida, seja pela rede familiar, né? E aí orientar a família a tomar conta, se tiver arma em casa, tirar imediatamente, né? Às vezes até colocar grades nas janelas, essas coisas, e estar presente, não deixar aquela pessoa sozinha se for avaliado o risco é grande. Em casos muito graves, talvez até internar numa instituição para que a pessoa faça o tratamento sobre proteção. E, obviamente, o tratamento, né? Uhum. Insistir no tratamento até aquela pessoa, né, voltar a um estado de normalidade. E voltando a esse estado de normalidade, a família, os amigos, ainda ficam com medo de uma recaída? Como que eles lidam com isso? As pessoas esperam, essas pessoas próximas, esperam que aconteça uma nova tentativa, ficam sem saber quando vai acontecer, se vai acontecer, como tratar essa pessoa? Bem, de um lado, realmente, alguém que tentou, existe um risco aumentado, mas não quer dizer que vai fazer. Então, vai depender da resposta do tratamento. E os familiares devem ser orientados também, né? Devem ser orientados, porque se a pessoa está bem, ela vai seguir a vida dela. Uhum. Mas sempre permanecendo essa escuta, né? E é importante também não ficar, se a pessoa está bem, deixa ela bem, não ficar tentando o tempo todo analisar, perceber, desconfiar, porque a pessoa também percebe que ela está sob vigília, uhum, né? Então, se percebeu que ela está bem, é importante estar ali próximo, né? Mas também autorizar a vida. Uhum. Validá-la, não invalidá-la, né? Isso mesmo. E eu gostaria de saber de vocês, como profissionais, né? Qual que é a palavra que você pode deixar para uma pessoa que está passando por essa situação ou que algum familiar perdeu recentemente alguém para o suicídio? A pessoa que está nesse sofrimento, é importante compartilhar, né? Compartilhe, confie em alguém que está ali próximo, fale, procure também os profissionais da área de saúde mental
E os familiares que perderam, né, precisa também se cuidar, né? Não ficar tentando puxar que aquilo era um sinal ou que poderia ter feito algo, né? Porque não tem como voltar e isso faz sofrer mais ainda, né? Então, buscar, existem vários grupos também que as pessoas discutem, falam, trocam ideias sobre isso, né? Então, é importante também os familiares pensar no tratamento. Procure ajuda. É isso que eu diria para quem pensa em suicídio. Procure ajuda na sua família ou procure o CVV ou procure um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, porque eu já vi diversos casos em que a pessoa, naquele primeiro momento, achava que não tinha esperança nenhuma, que aquele sofrimento não ia acabar nunca, e passa algumas semanas de tratamento, essa pessoa está sorrindo, voltando para a vida. Então, tem solução. Exatamente, né? Essa é a melhor mensagem, né? Tá, e não desistir do tratamento, porque às vezes fala, eu já fui em vários psicólogos e não deu certo. Tente. Né? Ou então fala assim, eu não gosto de ir no psiquiatra porque a medicação me deixa dopada. Compartilhe isso com o seu psiquiatra, né? Porque há ajustes. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, pela ajuda que vocês deram efetivamente para muita gente essa noite. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e esperamos na semana que vem. Tchau, tchau.